Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Adorando em Casa. Como você já sabe, os nossos cultos agora são online. A nossa igreja tem se reunido só online, seguindo as orientações da OMS e do governo brasileiro. Por isso, queria pedir para você aproveitar esse momento em casa, aproveitar esse tempo de adoração e de compartilhamento da palavra de Deus da melhor maneira possível. Fica confortável aí no seu lugar, no seu sofá, na sua cadeira. Aproveite esse momento e, se possível, reúne a sua família aí, pega seu celular, tira uma selfie aí na frente da tela e marca a igreja lá no Instagram. No Instagram da IBC Palmeiras é @IBCPalmeiras, tá? Então, tira a fotinha, posta lá no Instagram, marca a gente. E agora a gente vai iniciar com um período de louvor, um momento de louvor. Então, fica aí bem confortável, prepare o seu espírito para poder adorar o Senhor. Boa noite, igreja. Estamos começando mais um Adorando em Casa. E eu queria deixar uma palavra para os irmãos que se encontram em Salmos, capítulo 84, verso 10, que diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Melhor um dia na casa de Deus do que qualquer outro em outro lugar. Eu queria convidar os irmãos nessa noite a entregar o seu coração, a abrir o seu coração, a sua vida para Ele, louvar o nome desse Deus e declarar essa verdade pela palavra de Deus que nós lemos aqui nessa noite. Eu queria neste momento convidar o Fábio para orar e falar com aquele que é o único digno de toda honra e toda glória, aquele que é o motivo real pelo qual nós estamos aqui, todos reunidos como um só corpo para adorá-lo. Amém? Vamos falar com Ele. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo tempo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que temos vivido. Nós podemos, Senhor, e temos glorificado o Teu nome. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas. Obrigado por ser o nosso guardador, Senhor, aquele que nos protege, aquele que nos livra. Abençoa a Tua igreja, Senhor, reunida nesse momento. Abençoe cada um, Senhor, que cada um possa elevar os seus pensamentos aos Teus átrios, Senhor. Saber, Pai, e confiar que um dia, Senhor, na Tua presença vale mais do que qualquer coisa nesse mundo, Senhor. Um dia, Senhor, na Tua presença vale mais do que 1000, Senhor, em qualquer palácio, em qualquer outra coisa, Senhor. Te adorar é o melhor, Senhor, para cada um de nós, e nós queremos Te adorar. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Aleluia. E é com muita alegria que nós vamos declarar isso nessa noite, amém? Se você puder, nos ajude com as palmas. Foi pra isso que eu nasci.
nos seus átrios. Vale mais, vale mais do que 1000 nos palácios. Um só dia nos seus átrios é melhor do que 1000 nos palácios. Tua glória. A tua glória quero ver, a tua face eu vim buscar. Com teu amor, com teu poder, faz minha vida transbordar. Meu prazer é te adorar, Senhor, te amar e te servir. A cada dia te encontrar, Jesus. Foi pra isso que você nasceu. Foi pra isso que eu nasci. Pois um dia nos seus átrios vale mais do que 1000 nos palácios. Um só dia nos seus átrios é melhor do que 1000 nos palácios. Declare pra Ele com todo o seu coração: Tu és o meu maior tesouro, Tu és o meu melhor amigo, e não há nada que eu queira do que estar em Tua presença. Diga mais uma vez: Tu és o meu maior tesouro, Tu és o meu melhor amigo, e não há nada que eu queira do que estar em Tua presença. Pois um dia nos Teus átrios vale mais do que 1000 nos palácios. Queremos um só dia, um só dia, nos seus átrios é melhor do que 1000 nos palácios. Um só dia, um só dia, nos seus átrios vale mais do que 1000 nos palácios. Um só dia, nos seus átrios é melhor do que 1000 nos palácios. Aleluia. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, eu queria reforçar alguns dos nossos comunicados e avisos que os irmãos já estão aí por dentro. Primeiro é que todos os dias, 8h30 às 20h30, nós temos um tempo de oração uns pelos outros, cada um na sua casa, e eu queria te lembrar desse nosso compromisso enquanto comunidade. Toda quarta-feira, 21 horas, o pastor Serginho tem nos abençoado com uma live onde nós estamos estudando sobre o Pai Nosso, e tem sido um tempo de muito crescimento e aprendizado. E a nossa célula online, toda sexta-feira, às 20 horas, também tem sido um tempo de muito aprendizado e muito crescimento para a nossa vida. Todas essas lives, elas acontecem no nosso canal do Instagram, que é @IBCPalmeiras. A partir de domingo que vem, nós começamos uma nova escola bíblica online. Foi muito especial a nossa primeira turma. Nós estudamos sobre formigas, lições da sociedade mais bem-sucedida da Terra, e deu tão certo, foi tão legal, que
que os irmãos pediram para a gente continuar, principalmente nesse tempo aí que nós não estamos nos reunindo presencialmente. Então, domingo que vem, a gente vai começar o estudo de um livro chamado O Discípulo Radical, do John Stott. Gente, se você não está participando da escola bíblica, eu queria desafiar você a participar. Tem sido um tempo espetacular, de muito aprendizado. Quem está participando sabe que eu não estou aqui fazendo merchan, não estou falando só para você participar, não. Quem tem participado pode comprovar o que eu estou falando. Tem sido um tempo extraordinário. Então, quem sabe, como nós vamos começar domingo que vem, você já pode se organizar aí. Em todo domingo, 17 horas. Irmãos, vamos nos apoiar e nos ajudar. Agora é tempo da gente participar do máximo que a gente puder. Você não precisa se deslocar, então você aí economiza tempo, combustível, enfim, uma série de coisas. E quando você participa, nós estamos também nos estimulando, nós estamos nos animando uns aos outros, e isso faz parte da nossa caminhada cristã. Então eu queria fazer um desafio a você que não está participando, que você tente se organizar e participar conosco, porque eu tenho certeza que vai ser um tempo de muito crescimento na sua vida. E todo domingo às 19 horas, aqui no nosso canal do YouTube, IBC Palmeiras, nós também temos tido esse tempo tão gostoso, tão abençoador, que é o Adorando em Casa. Então a nossa igreja está viva, a nossa comunidade está para além do templo e Deus tem nos abençoado. Quero lembrar você também que agora a gente já está se preparando para os 40 anos da igreja. Anota aí na sua agenda, viu? 30 de agosto. Está um pouquinho longe, mas já coloca na sua agenda. 19 horas, nós teremos a nossa celebração de 40 anos. Mas pensa numa festa bonita, hein? Claro, vai ser tudo também virtualmente, mas tenho certeza que vai ser uma celebração que vai marcar nossa igreja dentro dos seus 40 anos, tá bom? Eu espero você em todos esses encontros, em nome de Jesus. Irmãos, esse é um tempo muito feliz e muito alegre do nosso Adorando em Casa. É o que a gente chama de tempo de generosidade. Nós já entendemos que Deus quer muito mais do que parte do nosso dinheiro. Deus quer tudo. Porque Deus nos ensina a sermos generosos, porque Ele é um Deus generoso. E tudo que nós temos serve para que o nome de Deus seja glorificado. E eu queria te convidar a contribuir com muita alegria, com muita disposição no seu coração. Aqui você encontra a conta, a agência, o banco da igreja. E eu queria te estimular a esse mês ser ainda mais generoso. Como os irmãos sabem, nós vamos começar aqui na IBCP uma série de reformas. Nós sonhamos em pintar a igreja, colocar cadeiras e também colocar piso na nossa comunidade. E para isso nós precisamos das contribuições dos irmãos. Então queria te estimular a esse mês ser ainda mais generoso, a dar uma oferta de gratidão a Deus pelos 40 anos da IBCP. Agradeça a Deus por tudo que essa comunidade representa para você e para sua família. Nos ajude a conquistar, a realizar esse sonho, que é um sonho antigo da nossa igreja. Eu conto com você, com a sua generosidade e também com a sua contribuição. Que Deus te abençoe e multiplique sobre a sua casa e a sua família. Queria te convidar nesse momento a nós orarmos juntos ao Senhor. Sabe que hoje nós vamos cantar uma canção que diz que a relva passa e as flores cairão, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Aleluia. Sabe uma coisa, meus irmãos, que eu tenho aprendido para esse tempo? É que nós precisamos crer e nos agarrar à palavra de Deus. Deixa eu te falar um negócio. Se você acreditar em qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus ou que vai contra a palavra de Deus, o seu chão lhe é tirado. Porque são dias difíceis que nós vivemos. E nos dias difíceis, a gente enche o coração de esperança, porque nós sabemos quem vence no final, e nós nos apegamos à palavra de Deus e a tudo que Deus disse na Bíblia Sagrada. Por isso, queria te lembrar nessa noite, não deixe de ler a sua Bíblia, não deixe de todo dia se alimentar da palavra de Deus e buscar a Deus em oração, para que nós possamos juntos, com esperança, vencer todos esses dias. Amém, gente?
Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça. Graças te damos, Senhor. Graças te damos porque o Senhor é Deus de toda a esperança. O Senhor é um Deus que tem nos conduzido, cuidado de nós, nos guardado, e nós te louvamos por isso. Quero, ó Deus, agradecer ao Senhor pela bendita palavra do Senhor, porque, Senhor, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor é para sempre. É isso que nos dá esperança, é isso que nutre o nosso coração. Que nessa noite, Senhor, o nosso coração seja inundado da Tua palavra, seja inundado de tudo aquilo que vem do Senhor. Seja glorificado, Senhor, seja exaltado por meio da nossa vida. Abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos, onde quer que estejam nesse momento. Que a boa mão do Senhor possa continuar conduzindo e cuidando de cada um. Obrigado, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem sido nosso pastor, que tem nos conduzido nesse tempo difícil que nós temos enfrentado. Nosso coração, Senhor, está cheio de esperança, cheio, a Deus, da certeza de que o Senhor está no controle da história e de que o Senhor cuida do seu povo. Santo, louvado e bendito é o Teu nome. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém e amém. Faz-me ouvir Tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Faz-me ouvir Tua voz, mais que a todas as vozes, sobre as distrações do mundo aqui. Tua voz, vida traz e promessas nos faz. Teu amor vale mais que as riquezas deste mundo. Tua palavra, vida abundante, Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, Tua palavra permanecerá. Vem usar nossa voz, mais que a Tua palavra, para que o mundo receba o Seu amor. Tua palavra, vida abundante, Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, Tua palavra permanecerá. Senhor vai durar para sempre. A relva seca e as flores cairão, mas a palavra do Senhor vai durar para sempre. Tua palavra, vida abundante, Tua palavra nunca falhará. Terra e céu irão passar, Tua palavra permanecerá. Tua
de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Jesus, que o Senhor nos conduza nessa caminhada, para que a gente retorne, Deus, a esse primeiro amor, para que nossos corações, Deus, queime novamente essa paixão e que nós possamos, Deus, voltar, que nós possamos regressar a esse primeiro amor. Por isso nós te pedimos perdão. Nós nos arrependemos, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros e pedimos que o Senhor nos conduza de volta a esse primeiro amor. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje a gente vai continuar a nossa série de conversas sobre o cristão ateu, crendo em Deus, mas vivendo como se Deus não existisse. Eu estou maravilhado, eu estou impressionado com o que Deus tem feito na nossa comunidade. Domingo após domingo, eu tenho recebido mensagens dizendo: pastor, Deus tem falado comigo. Pastor, Deus tem me incomodado. Pastor, eu estou mudando de vida. E graças a Deus, isso é graça, isso é bondade. E é mais uma prova de que o Espírito de Deus sopra sobre nós. De que o Espírito de Deus não está preso a um templo, a um lugar, mas quando a palavra de Deus é pregada, ela frutifica, ela dá fruto nos corações, porque o Espírito Santo de Deus está falando no meu e no seu coração, e glória a Deus por isso. Hoje eu queria conversar com os irmãos sobre quando cremos em Deus, mas não na oração e na sua palavra. Nós nos tornamos cristãos ateus quando nós cremos em Deus, mas nós não cremos na oração e na palavra de Deus. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Vão comigo lá no Sermão da Montanha. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Pega aí uma Bíblia. Gente, pega caneta, papel também, viu? Vamos anotar, vamos aprender junto, vamos crescer juntos nesse tempo que nós passamos aqui no nosso Adorando em Casa. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. E quando vocês orarem, presta atenção, hein? Não sejam como os hipócritas, já conversamos sobre isso. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros.
eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então, seu pai que vê no secreto recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O cristão ateu é aquele que diz que acredita em Deus, mas não acredita na oração e na palavra de Deus. É estranho a gente falar disso, de cristãos que não acreditam naquilo que oram, não acreditam nessa experiência da oração e muitas vezes não acreditam na palavra de Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós somos assim. Nós ouvimos coaches, nós ouvimos as nossas dúvidas do passado, os nossos medos do passado, nós ouvimos amigos, nós ouvimos família, mas nós não ouvimos a palavra de Deus. Nós não acreditamos que aquilo que está na palavra de Deus é verdade. Nós vimos na semana passada, por exemplo, na tentação de Jesus, o que Jesus está o tempo todo reafirmando e dizendo está escrito. Jesus cria de fato naquilo que estava escrito e na palavra do seu Pai. E muitas vezes, irmãos, nós somos assim, nós não acreditamos na experiência da oração, nós não acreditamos na ideia da oração e nem da palavra de Deus. Eu, por muito tempo da minha vida, eu fui assim. Oração sempre foi um assunto difícil para mim. E talvez é estranho você ouvir isso de um pastor, mas principalmente na minha adolescência, eu tinha muita dificuldade de entender a questão da oração. Eu nunca me achei bom o suficiente no assunto oração. Eu me lembro de ouvir amigos da minha idade, né, assim, na adolescência, ali no final da adolescência, ouvir histórias de pessoas que oravam por 3 horas. Aquilo mexia comigo, porque eu não conseguia ter esse tipo de experiência com a oração. Eu me lembro de uma vez, ô gente, a vida da gente é engraçada, né? Eu me lembro de uma vez que eu falei assim, hoje eu vou orar muito, mas hoje o meu joelho vai doer e eu vou orar por muitas horas, como eu ouço as pessoas que dizem que oram por muitas horas. Irmãos, mas eu orei por tudo que você imaginar, eu orei pelo universo, eu orei pelo cosmos, eu orei pela árvore, pela planta, pelo cachorro, pelo periquito, pela família, pelos amigos, pela igreja, pelo pastor, pela mãe do pastor, todo mundo que você imaginar. E eu fui tão bobo que eu cronometrei. Eu falei assim, eu vou marcar no relógio para ver quantas horas eu consigo orar. E aí orei. E aí, quando eu olhei para o relógio, acredite, tinha dado 5 minutos. Você acredita num negócio desse? 5 minutos, parecia que eu já tinha orado por horas. Então, essa experiência da oração, eu cresci tendo um pouco de dificuldade com isso. E eu aprendi desde cedo, eu me converti aos meus 10 anos de idade, que orar é falar com Deus, que orar é conversar com Deus. Mas essa conta ainda não fechava para mim. Porque eu ficava me perguntando assim, gente, mas como é que eu vou falar com alguém que já sabe o que eu vou falar? Como é que eu converso com Deus e Deus não fala comigo? Então não é uma conversa, é um monólogo. Sabe essas coisas de adolescente, essas crises de adolescência? E aí me ensinaram uma outra coisa que me ajudou bastante. Me ensinaram assim, quando você ora, você fala com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Isso foi muito importante para mim e isso me ajudou bastante. Porque eu já consegui colocar aí uma ideia de que Deus fala comigo quando eu abro a palavra dele. E aliás, eu acredito nisso até hoje. A principal forma de Deus falar comigo e com você é a Bíblia Sagrada. Tudo que nós precisamos para a nossa vivência
no Evangelho, para a vida, está na palavra de Deus. Então isso me ajudou muito. Então na oração eu falo com Deus e quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Mas eu ainda não conseguia, ainda assim, desfrutar da oração como um momento de conhecer a Deus. A oração era um ritual, a oração era mais uma coisa que eu tinha que cumprir se eu quisesse agradar a Deus e se eu quisesse, de alguma forma, agradar a Deus. Mas eu não desfrutava dos benefícios da oração. Um dia, irmãos, em mais ou menos 2011, foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, a minha vida de oração mudou, porque eu ouvi uma definição de oração que ela me botou de joelho. Sabe quando você escuta um negócio e você diz, cara, é isso. A conta que não fechava para mim, fechou. Eu ouvi o pastor Ed Renekiewicz, em 2011, dizendo assim, orar é prestar atenção em Deus. Gente, que coisa foi ouvir isso. Essa é a minha definição de oração preferida. Eu gosto mais do que a ideia de conversar com Deus. Orar é prestar atenção em Deus. Se você está anotando, você deveria anotar essa expressão linda. Orar é prestar atenção em Deus. Isso ressignificou e mudou toda a minha forma de ver a oração. Isso caiu como uma bomba no meu coração. Porque a oração não é só conversar com Deus, a oração não é só um ritual que eu faço para agradar a Deus, mas a oração é uma coisa tão íntima que me traz a ideia de um momento onde eu presto atenção em Deus. É muito mais profundo, é muito mais significativo. Porque eu prestava atenção na minha oração. Eu prestava atenção se eu estava orando todo dia, porque é isso que Jesus esperava dos seus seguidores. Quando eu digo que orar é prestar atenção em Deus, eu levo a conversa para uma outra dimensão. Porque não é prestar atenção na minha oração, mas é prestar atenção naquele a quem é destinado as minhas palavras e a minha oração. E é exatamente isso, irmãos, que Jesus está nos ensinando nesse texto que nós acabamos de ler, de Mateus capítulo 6. Ele está confrontando os hipócritas, a primeira mensagem da nossa série O Cristão Ateu, sobre a oração. E é interessante que aqueles homens eram homens que oravam. Jesus não está falando que eles não oram. A grande questão é que eles oravam errado. Eles oravam de uma maneira que não agradava a Deus. Eles oravam errado por causa das suas motivações. Porque aprenda uma coisa, meu irmão, Deus não tem problema com conjugações verbais. Deus tem problema com corações que não prestam atenção no que estão fazendo em oração. Eu vou repetir para você anotar. Deus não tem problema com conjugações verbais, com o que você fala. Deus tem problema com corações que não prestam atenção no que estão fazendo em oração. Deus não tem problema com nós foi, nós vai, não. Porque senão, quem não teve oportunidade de estudar não poderia orar. Deus tem problema quando nós não prestamos atenção no que nós estamos fazendo em oração. Deus não nos pediu que orássemos como um ritual, mas Deus pediu que nós orássemos como uma maneira de prestar atenção nele. E a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Então hoje eu queria te ensinar 4 verdades sobre a oração. Se você estiver anotando, anote aí 4 verdades sobre a oração. E a primeira verdade sobre a oração está no versículo 5. A oração não é um meio de promoção ministerial. A oração não é um meio de promoção ministerial. Olha o versículo 5 comigo. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas.
Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Interessante a gente perceber que Jesus começa ensinando o seguinte: e quando vocês orarem, ou seja, oração é parte fundamental da caminhada cristã. Todo cristão precisa desenvolver o hábito de orar, esse hábito de prestar atenção em Deus. Alguém que não ora não nasceu de novo. Presta atenção no que eu estou te ensinando. Alguém que não ora não nasceu de novo. Aliás, é possível alguém orar sem ter nascido de novo. Mas é impossível alguém que nasceu de novo, que se converteu a Jesus, não orar. Vou repetir, hein? É possível alguém que não nasceu de novo, alguém que não se converteu a Jesus Cristo, orar. Mas é impossível alguém que nasceu de novo não orar. Porque a oração é parte fundamental. Todo mundo pode orar, mas aqueles que nasceram de novo desejarão e se esforçarão para orar todos os dias, para prestar atenção em Deus todos os dias. Não sei se você vai se lembrar da nossa primeira mensagem da série Cristão Ateu, mas nós falamos muito que o ambiente religioso é propício à hipocrisia. E aqui Jesus está condenando, esses homens, os religiosos, de usarem a oração como um meio de promoção ministerial. Usarem a oração como uma forma deles aparecerem, deles mostrarem aos outros que eles são algo que, na verdade, eles não são. Jesus continua dizendo: eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Ou seja, eles usavam disso para mostrar às pessoas como eles oravam bem em público. E qual é o resultado disso? O texto continua dizendo, Jesus diz assim: eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Qual é a plena recompensa que esses homens já receberam? Serem vistos pelos homens. Eles já receberam o que eles queriam glória, eles queriam que as pessoas vissem como eles eram bons, religiosos, como eles eram bons nas palavras, no que eles diziam para Deus, e Jesus diz, eles já receberam o que eles querem. Está tudo certo. Jesus nos alerta, irmãos, que existem práticas religiosas que são necessárias, como a oração, mas que nós precisamos tomar cuidado para que elas não se tornem uma tentação para nós. Sabe que existem alguns pecados que são chamados de pecados de dentro. São pecados que nós, se nós não tomarmos cuidado, nós cometemos dentro desse ambiente religioso que a gente vive. A oração é uma tentação, porque a gente pode usar da oração como um meio de promoção ministerial, para mostrar às pessoas que estão à nossa volta quão bons nós somos, quão religiosos nós somos. O problema daqueles homens não é que eles não oravam, o problema deles, que Jesus está questionando, não é porque eles oravam em público, porque a gente também de vez em quando ora em público, na nossa celebração, no nosso culto presencial, por exemplo. Eu oro aqui com você pelo vídeo. Esse não é o problema. O problema é que esses homens oravam em público para aparecer, mas eles não oravam no particular. Está entendendo o que Jesus está dizendo? É que eles usavam disso só para se promover ministerialmente. E nós, irmãos, devemos tomar muito cuidado com isso, porque a oração não pode ser um meio para a nossa promoção ministerial. Segunda verdade sobre a oração é que orar é prestar atenção em Deus. Orar é prestar atenção em Deus. Olha o versículo 6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. É interessante que agora Jesus vai estabelecer um padrão para que seus discípulos orem. Ele diz, quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta.
Isso é maravilhoso, é extraordinário. Sabe o que Jesus está nos ensinando? É que orar é prestar atenção em Deus. Jesus está dizendo, quando você for orar, fecha a porta do seu quarto, vá para o seu quarto e fecha a porta. Agora é um tempo seu com Deus. É um tempo de você prestar atenção em Deus. Essa ideia expressa uma ideia de exclusividade e de intimidade. Agora é você e Deus. Exclusividade e intimidade. Ele está dizendo, desligue tudo. Esquece o WhatsApp, esquece o Instagram, esquece televisão, esquece a sua série preferida. Desliga tudo e vá para o seu quarto e preste atenção em Deus. Sabe que o quarto é um lugar muito íntimo, né? Pouca gente acessa o nosso quarto. Você já percebeu isso? Quando vai uma visita na sua casa, dificilmente você leva ela no seu quarto. Você só leva às vezes quando você quer mostrar alguma coisa. O quarto é um lugar muito íntimo de alguém. E essa é a ideia que Jesus está expressando. Quando você for orar, vá para um lugar. Não precisa ser necessariamente o quarto, mas vá para um lugar de exclusividade, onde você pode ter intimidade com Deus. Jesus está nos ensinando a tirarmos um tempo de qualidade. Um tempo onde ninguém vê, somente Deus. Meu irmão, minha irmã, nenhuma oração pública te isenta da particular. E isso é um enorme desafio, porque ninguém está interessado no quanto você ora no particular, não, viu? Isso não é uma coisa que dá ibope, isso não é uma coisa que a nossa sociedade, que é uma sociedade estética, se importa. As pessoas gostam de saber o que você faz em público, mas no particular as pessoas não estão interessadas. Por isso que Jesus diz, então o seu Pai que vê no secreto te recompensará. Não são os homens que veem, mas é Deus. O seu Pai que te vê em secreto é que te recompensa. Outra coisa que é interessante nesse texto é que Deus nos vê no secreto. Nem sempre, irmãos, a presença de Deus é tão clara para nós. Mas precisamos crer pela fé que isso é o que deve ser feito. Que Jesus aqui está dizendo que o seu Pai que vê em secreto. Jesus está nos ensinando que Deus vê. Independente se nós sentimos, não sentimos, se nós vemos ou não vemos, nós temos essa certeza de que quando nós oramos em secreto, nosso Pai vê, e nós temos aprendido que nós cremos no que a palavra de Deus diz, e que se a palavra de Deus disse, é verdade que Ele nos vê. E se orar é prestar atenção em Deus, nós precisamos nos perguntar, quem é esse Deus? Quem é esse Deus a quem nós falamos? E Jesus nos responde nesse texto, ele diz assim, ore ao seu Pai. Prestar atenção em Deus é prestar atenção em nosso Pai. Jesus não diz assim, ore a Deus que é o meu Pai. Ele diz, ore ao Senhor, ore a Deus que é o seu Pai. Quando você presta atenção em Deus, a paternidade de Deus te alcança. Presta atenção no que eu estou te ensinando. Quando você presta atenção em Deus, a paternidade de Deus te alcança. Você não tem dúvidas de que Ele é um Pai bom, de que Ele é um Pai amoroso, de que Ele é um Pai que ama você, ama a sua vida. Por isso que a oração, irmãos, precisa ser por nós praticada todos os dias. Porque eu te faço uma pergunta, existe alguém que te ame mais do que Deus? Responde aí para mim, vamos conversar nós dois aqui agora. Tem alguém que te ama mais do que Deus? Claro que não. Aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Se Deus é aquele que mais ama você, será que Ele não é digno de uma parte do seu tempo? Se Deus é alguém que não existe ninguém que ame mais você do que Ele, será que nós não podemos tirar um tempo do nosso dia para prestar atenção nesse Pai? Nesse Deus que não é o Pai de Jesus só, mas é o nosso Pai, é o nosso Deus. Não é possível, irmãos, que alguém que me ame tanto não tenha tempo na minha agenda. Orar é prestar atenção em Deus. E claro, eu não posso deixar de te perguntar quanto tempo da sua agenda
Não vou perguntar no dia não, viu? Vou perguntar na semana. Quanto tempo da sua agenda na sua semana você presta atenção em Deus? Você presta atenção no seu Pai, naquele que é quem mais te ama no mundo. Então, segunda verdade sobre a oração é que orar é prestar atenção em Deus. E a terceira verdade que eu quero falar com os irmãos sobre a oração é que orar é prestar atenção em mim. Então, orar é prestar atenção em Deus, mas orar é prestar atenção em mim. Olha o versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Prestar atenção em Deus me leva a prestar atenção em mim. Jesus está nos ensinando aqui, irmãos, que a repetição daqueles homens revela o que tinha no coração deles. Aquilo que eles falavam em oração nada mais era do que revelar o que estava dentro deles. Sabe que isso é muito interessante, irmãos, porque a oração e aquilo que nós falamos em oração diz muito a nosso respeito. Esses dias eu vi um vídeo, uma pessoa até famosa, que eu fiquei muito assustado com o conteúdo de sua oração. Era uma oração assim de vingança mesmo, sabe, para Deus fazer, para Deus matar, para Deus enviar câncer sobre a vida da outra pessoa. E eu não tenho dúvidas que esse é um tipo de oração que Deus não escuta. E é nesse sentido que eu quero dizer que a oração revela o que vai no nosso coração. Jesus aqui não está falando contra pedirmos a Deus algo mais de uma vez. Não é essa a ideia de vãs repetições. Porque alguns textos, inclusive, nos estimulam a orarmos com persistência por alguma coisa, algum assunto. Por exemplo, a viúva persistente em Lucas capítulo 18. O problema é nós acharmos que porque a gente orou muito por uma determinada situação, Deus precisa nos ouvir. Aí é um problema muito sério. Porque a Bíblia diz em Lucas, capítulo 11, de 11 a 13, uma coisa muito interessante. Olha o que a Bíblia diz. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Ou seja, irmãos, o que esse texto está nos ensinando é que Deus te ama tanto que Ele não vai atender todos os seus pedidos. Porque às vezes, irmãos, nós pedimos cobra em lugar de peixe e escorpião achando que é ovo, usando aqui as mesmas palavras do texto de Jesus. Se Deus ouvisse todas as nossas orações, nós estaríamos enrolados. E a Bíblia diz que Deus nos ama muito para atender todos os nossos pedidos. Deus, irmãos, não vai nos atender sempre. Por isso que penso que a oração é um tempo da gente olhar para a gente mesmo. Permita que no seu tempo de oração você olhe para você também. Por isso que orar é prestar atenção em Deus, mas orar também é prestar atenção em você mesmo. Porque a presença de Deus é como um espelho que revela as nossas mazelas. Então, quando você estiver em oração, você precisa, por exemplo, se perguntar quais são os pecados que você precisa confessar. Quais são os pecados que você está trazendo no seu coração daquele dia e você precisa colocar isso diante de Deus? Quais são as angústias que estão no seu coração? Você está angustiado, você está chateado, e aí você chega diante de Deus como se não tivesse acontecendo nada. Deus sabe. Por isso que orar é prestar atenção também em mim. Dê tempo para isso acontecer. Está vendo que a oração é uma experiência de prestar atenção?
Por isso que a gente tira tempo para a oração, para a gente olhar, inclusive, para a gente mesmo. E a gente faz, irmãos, inclusive, esse mesmo processo com a Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia, mas tenha tempo para que a Bíblia te leia. Pegue o texto sagrado e diz o que ele está dizendo a meu respeito. Porque a Bíblia não é só um livro histórico. A Bíblia é a minha história e a sua história. Quando a Bíblia conta a história de um leproso, está falando também de mim e de você. De um cego, está falando também de mim e de você. Quando a Bíblia fala que todos precisam de salvação, está falando de mim e de você. E às vezes, na leitura da Bíblia, para nós, é também um ritual como a oração. A gente faz só para cumprir a tabelinha ali, de ler 3 capítulos por dia, de ler um capítulo por dia. Mas ler a Bíblia é também prestar atenção em Deus e prestar atenção na gente. Então eu estou te chamando hoje para mudar a forma como você vê as suas disciplinas espirituais. Elas não são rituais. Elas são deleites, elas são um tempo onde a gente separa para prestar atenção em Deus e prestar atenção na gente mesmo. Quarta verdade sobre a oração é que orar é se lembrar de quem Deus é. Orar é se lembrar de quem Deus é. Olha comigo mais uma vez o versículo 8. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Mais uma vez, Jesus vai reforçar a ideia de que Deus é o nosso Pai. E não qualquer pai, hein? Mas um pai que sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Sabe quando você é surpreendido por alguém que lhe faz alguma coisa e você diz assim, nossa, fulano, obrigado, porque eu ia mesmo te pedir isso? É exatamente isso que Deus faz conosco. Ele é um pai tão amoroso, ele é um pai tão espetacular, que ele sabe o que a gente vai pedir antes mesmo da gente falar. Por isso que de vez em quando você é surpreendido com uma bênção que você fala assim, rapaz, eu nem coloquei isso em oração e Deus foi tão bom que Deus já me deu. E aí Jesus diz assim, não sejam como eles, como os hipócritas, como os religiosos. Por quê? Porque eles ficam repetindo algo, achando que porque insistem, Deus tem que dar. E Deus é um Deus amoroso que dá o que precisamos, não necessariamente o que queremos. Deus é um Deus amoroso que nos dá o que precisamos, não necessariamente o que queremos. E esse texto, gente, é uma bela desculpa para quem não gosta de orar, viu? Porque diz assim, uai, se Deus já sabe tudo que eu preciso antes mesmo de eu pedir, eu não vou nem pedir, não. Ei, abra sua cabeça. Orar não é para pedir coisas para Deus. Orar é para prestar atenção em Deus. Nós estamos mudando um conceito aqui hoje. Tem um livro que eu gosto muito do pastor Francis Chan, se chama Louco Amor. Se você gosta de ler, lê esse livro. E aí ele tem um capítulo nesse livro que se chama Pare de Orar. Muito interessante. Primeira vez que eu vi esse título eu me assustei. Eu disse, rapaz, mas um livro falando do louco amor e tal, e mandando eu parar de orar. E aí ele escreve assim no seu livro. E se eu dissesse a você, pare de orar? O que aconteceria se eu pedisse a você que parasse de conversar com Deus por algum tempo e ao invés disso desse uma olhada cuidadosa e demorada nele antes de pronunciar a próxima palavra? Você já pensou se toda vez que a gente fosse orar, a gente desse uma olhada em quem Deus é? Como seriam as nossas orações? Como seria esse tempo gostoso de oração? Jesus nos convida, irmãos, a nos lembrarmos de quem Deus é. E Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Por isso, descanse o seu coração preocupado e ansioso nessa noite, meu irmão. Deus é o seu Pai. Deus está cuidando de você, cuidando da sua família.
E por isso que a oração é tão fundamental, para que você renove todos os dias as suas forças, as suas energias. Eu vou te falar um negócio, hein? Se eu não estiver lá na fonte que é Jesus, é difícil aguentar o batidão, porque os nossos dias são difíceis. Mas todo aquele que permanece nele dá muito fruto. Jesus é a fonte que nós precisamos e nós buscamos a Ele em oração. Creia que Deus é um Pai amoroso, que sabe o que você precisa. Por isso eu concluo nessa noite te fazendo um convite a mudar o seu conceito de oração. Eu queria te convidar a parar de falar que orar é conversar com Deus. E que você comece a falar que orar é prestar atenção em Deus. Vá para o seu quarto. Começa essa semana. Bora. Vá para o seu quarto. Coloca uma música que você gosta. Canta essa música para Deus. Aquele louvor que você gosta de cantá-lo para Deus, que tem palavras que você gosta de dizer para Deus. A minha, ele é do Arrai, você sabe, né? Então, bota uma que você gosta. Canta ela. Depois, ore. Mas ore com calma. Ore e diga os atributos de Deus. Deus, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é digno da minha vida, do meu louvor, da minha família. Toma minha vida, toma o meu dinheiro, toma tudo. Ore. Depois, leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Depois, fique em silêncio um tempo. E eu tenho certeza que a sua vida com Deus vai ser muito diferente. Por quê? Porque agora você vai começar a prestar atenção em Deus. É um tempo seu e de Deus. Tenha um tempo, meu irmão, de qualidade com Deus. Eu sei que talvez você vai dizer para mim assim: pastor, eu oro o tempo todo. É isso mesmo, Paulo falou, né? Ore sem cessar. Mas eu estou querendo te convidar a tirar um tempo de qualidade. Porque quando você ora no ônibus, quando você ora na faculdade, você está prestando atenção em Deus e mais em um monte de coisa. Você está prestando atenção no trânsito, você está prestando atenção no motorista, você está prestando atenção onde é que você vai segurar no ônibus. Então esse tipo de oração é importante, mas Jesus também nos convidou a irmos para o quarto, a ter um tempo de qualidade. Agora, Senhor, é nós dois. Eu queria te convidar a fazer isso. Ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não tem menino. O senhor fala isso porque o senhor não sabe como é que é aqui em casa. Faça combinados na sua casa. Diga para o seu marido: você pode ficar com as crianças, porque agora eu vou prestar atenção em Deus, é o meu tempo com Deus. Diga para a sua esposa: meu bem, você pode ficar com as crianças. Alguns minutos eu preciso prestar atenção em Deus. Quando seus filhos estiverem maiores um pouquinho, ensine eles que quando a porta do seu quarto estiver fechada, você está prestando atenção em Deus. E que eles não devem bater, que eles devem esperar. Você tem ideia do que isso gera no coração dos teus filhos? Papai e mamãe oram. Eu também preciso prestar atenção em Deus. Faça combinados na sua casa. E eu oro, meu irmão, para que o Espírito de Deus te visite de uma forma especial, enquanto você presta atenção nele. E que mesmo quando você não sentir nada de diferente, que você não desista e você creia que o Pai te vê. É Deus que te vê. Que a sua vida de oração, de leitura da Bíblia seja transformada a partir de hoje. Que você preste muita atenção em Deus. Porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse foi mais um Adorando em Casa. Eu quero muito, muito agradecer a sua presença, da sua família.
Espero que você tenha sido muito abençoado. Espero que você tenha cantado e que você tenha sido ministrado pela palavra de Deus. O grande desafio agora é você colocar tudo que você aprendeu em prática. Queria te pedir mais uma vez que não deixe de postar uma foto e marcar a gente no Instagram, @IBCPalmeiras, que nós queremos ver todo mundo que está celebrando com a gente. Eu desejo a você uma ótima semana e eu espero você na semana que vem para a gente continuar a nossa série de conversas sobre o cristão ateu. Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus.